tudo pronto, todo mundo ia embora. E as meninas? Elas faziam a casinha, elas colocavam a coberta, elas separavam todos os pratinhos e não sei das quantas, determinavam onde ia ser isso, aquilo, depois estava tudo pronto, aí não tinha mais graça, elas iam fazer outra coisa. Porque a graça estava em construir o caminho, na ação, não é? De você praticar aquilo efetivamente. Você tinha uma ideia na cabeça e você concretizou aquela ideia. O Padre Antônio Vieira tem um sermão chamado Sermão da Terceira Dominga do Advento. Eu acho que, na verdade, uma das missões da minha vida é divulgar a obra do Padre Antônio Vieira. Eu acho que as pessoas leem muito pouco no Brasil e boa parte do meu discurso, modestamente, é tirado do Padre Antônio Vieira. Quer dizer, não o que ele diz, mas como ele diz. E é importante aprender como as pessoas fazem as coisas. E o meu discurso é todo roubado. A estrutura do meu discurso, em todas as situações, é todo roubado do Padre Antônio Vieira. Eu digo roubado porque eu aprendi com Picasso uma coisa: o mau artista copia, o bom artista rouba. Tem que roubar mesmo. Rouba, dá a sua cara e as pessoas vão falar assim: puxa, genial, né? Olha que discurso lógico e tal, não sei das quantas. Mas é Padre Antônio Vieira. Claro que eu não sou Padre Antônio Vieira, não tenho a menor pretensão de ser, nem posso ser ele que eu quisesse. Mas ele tem um discurso, um sermão chamado Sermão da Terceira Dominga do Advento. Nesse Sermão da Terceira Dominga do Advento, o Padre Antônio Vieira diz o seguinte: que um homem, depende exatamente dessa tese, um homem é aquilo que ele faz, o homem não é aquilo que ele fala, não é? Ainda que ele tenha um discurso absolutamente maravilhoso, o que vale nesse homem é a ação que ele tem. Então o que a gente precisa começar a perceber é a diferença, olhando para o mundo, exercitando a nossa inteligência interpessoal. Qual a diferença há entre aquilo que as pessoas estão falando e aquilo que as pessoas estão fazendo? E aquilo que nós mesmos estamos falando e aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Para defender essa tese, o Padre Antônio Vieira compara duas figuras bíblicas. Ele compara o profeta Elias. Quem conhece a Bíblia sabe que o profeta Elias ele não precisou morrer para ir para o céu. Se dizem que ele morreu, ele foi puxado para o céu num carro azul de glórias no ano 1000 a.C., presenciado apenas pelo profeta Eliseu. 1000 anos depois, São João Batista teve sua cabeça cortada a pedido da Salomé. Não é isso não, há 1000 anos separa exatamente São João Batista do profeta Elias. E ele compara os dois. Agora veja que raciocínio interessante ele faz e veja como ele defende a sua tese. Veja que ele tem inteligência linguística aplicada a uma ideia interessante. Ele diz, abro aspas: o Batista, perguntado se era Elias, disse que não era Elias, não sum. Mas Jesus Cristo, no capítulo 11 de São Mateus, diz que o Batista era Elias. Johannes Batista ipse est Elias. Se o Cristo disse que o Batista era Elias, como pode o mesmo Batista dizer que não era Elias? A humildade do Batista fez dizer que não era Elias pela diversidade das pessoas. A sabedoria do Cristo fez dizer que era Elias pela unicidade das ações. Nem o Batista podia estar enganado, nem o Cristo podia enganar-se. Como se então de concordar ideias tão díspares? Muito facilmente. O Batista era Elias e não era Elias. Não era Elias porque as pessoas do Elias e do Batista são diversas. Era Elias porque as ações do Elias e do Batista são as mesmas. Quem fizer ações de Elias, será Elias. Quem fizer ações de Judas, será Judas. Porque um homem é suas ações e não é outra coisa. Fecho aspas. Belíssimo. Olha que raciocínio absolutamente brilhante. Não é isso? Brilhante esse raciocínio. E é isso. Então, meu amigo, se você tem discurso de Elias e age como Judas, você é Judas. Não é? Se você tem discurso de pessoa inteligente e age como burro, você é burro. Mas você é as suas ações. Não diga que você é outra coisa, porque você é aquilo que você faz. Então a gente tem que parar de prestar atenção muito no que as pessoas estão fazendo e parar de prestar, no que elas estão falando, desculpa, e começar a prestar atenção naquilo que elas estão fazendo. Porque não adianta eu vir aqui para vocês e dizer, desenvolva a inteligência linguística, se na minha fala não perceberem que eu tenho inteligência linguística. Entendeu? É incoerente isso não, mas tem gente fazendo isso. Tem gente dizendo para você, faça isso, quando na verdade ele mesmo não faz. Ele mesmo não pode fazer, né? Não é meio estranho? Não é meio incoerente não? Portanto, viver ultrapassa qualquer entendimento. Veja, vamos ver aí. Veja, a verdadeira origem, consegue enxergar ali não? Dá para chegar todo mundo? Não. Espero que sim. Veja, aí, a verdadeira origem da descoberta consiste não em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Eu digo assim aos meus alunos quando eu ensino redação para eles: prestem bem atenção. O único jeito de você fazer um texto criativo, só há duas maneiras de você fazer um texto criativo. Estou até conversando isso aqui agora. Há duas maneiras de você fazer um texto criativo. Uma é você dizer o que ninguém nunca disse, o que é impossível. Porque nós vivemos numa sacanagem muito grande. Tudo de genial que você vai pensar, um grego já pensou antes. É horrível, não é? Pensa numa coisa genial. Pode procurar que um grego desgraçado pensou aquilo antes de você. Não é? E o momento que o grego pensou, não havia a menor possibilidade de ele pensar aquilo. Né? Você fala assim, genial, aí você vai ler e você fala assim, nossa, o cara pensou isso 2000 anos atrás. Então, a originalidade não se dá nesse sentido. A segunda possibilidade não é você pensar o que ninguém nunca pensou, mas é você pensar de um jeito que ninguém nunca pensou. Porque as coisas são as coisas mesmo, né? As coisas não são diferentes. Eu venho aqui e digo assim,
lá fora. Nossa, eu adoro essas manhãs assim, esse ventinho, essa manhã limpa e tal, depois da chuva, acho lindo. A gente fala assim, eu detesto essas manhãs, esse ventinho, depois da chuva, essa manhã limpa. Quer dizer, essa manhã lá fora, ela é feia ou é bonita? Ela não é nem feia nem bonita, ela é manhã. Cada pessoa atribui valor a ela de acordo com seus próprios olhos. Porque a beleza não mora na coisa, ela mora nos olhos. Quem observa a coisa é um valor subjetivo. Não é isso, não? E as pessoas estão tomando valores objetivos como valores subjetivos. Vejam quem disse isso. Marcel Proust. Marcel Proust é no mínimo louco. Ele, no mínimo, se o Marcel Proust fosse tratado por algum psiquiatra, ele morreria o resto da vida no hospício, porque ele era louco, efetivamente. Marcel Proust trancava no seu apartamento em Paris, pintava tudo de preto, e ficava 6 meses sem sair. 6 meses sem sair do apartamento inteiro pintado de preto. Um dia ele sai do apartamento, 6 meses depois de uma crise maluca, de distimia, vai lá, pede uma xícara de chá com biscoito de limão, molha o biscoito de limão no chá. Quando ele vai comer o biscoito de limão, ele sente um cheiro. E ele começa a se lembrar de uma coisa. Ele vai para casa e escreve todos os volumes de Em Busca do Tempo Perdido, não é? Que é a sua obra mais importante. Ele escreveu 6 volumes de Em Busca do Tempo Perdido porque sentiu o cheiro de biscoito de limão molhado no chá. Você vai perguntar, o que tem a ver o biscoito de limão molhado no chá? Nada. Tudo. Não é? Depende da sua oportunidade, depende do que você vai fazer com aquilo. Começou a aparecer, falou, puxa, tive uma ideia. E colocou aquela ideia em prática. Podia ter ficado com aquela ideia. Quem não teve uma boa ideia aqui? Quem que não teve uma boa ideia? Não é? O Sartre diz, a fé é pavê de bonnes intentions. Não é isso não, o inferno está cheio de boas intenções. Todo mundo tem uma boa intenção. Não, mas eu tinha uma boa intenção. Tinha, o inferno também está assim de gente com boa intenção. Não é? Assim, eu ia fazer, todo mundo ia. Não é? Aqui no Sul, a gente vive de um ditado diferente, ou pelo menos deveria viver de um ditado diferente do que vivem lá no Nordeste. Não é? Aqui a gente diz, não deixe para amanhã, porque você pode fazer hoje. Na Bahia eles dizem, não faça hoje, porque você pode fazer amanhã, porque pode ser que amanhã você não tenha de fazer. Não é isso não? E algumas pessoas vivem assim, o cara deixa para amanhã na esperança de que alguma coisa mude e ele não tem de fazer aquilo. Portanto, ver é ter novos olhos. Veja, segundo o dicionário Alegre, ver é fitar os olhos ou a vista em, é mirar, é contemplar, não é? Segundo, ver é conhecer ou perceber pela visão, alcançar com a vista, enxergar, divisar, distinguir. Então, olhar, todo mundo pode olhar. Todo mundo que tem olhos pode olhar. Agora, tem gente que olha e vê a oportunidade. E tem gente que olha e não consegue ver. Agora, isso não é uma culpa sua, nem minha, nem de todo mundo. Para algumas coisas tem olhos e para algumas coisas não tem. Isso tem a ver com o seu universo cultural. Porque se o seu universo cultural não permite você enxergar naquela direção, você não vai enxergar. E eu posso mostrar coisas para você e dizer assim, olhe isso, olhe isso, olhe isso. E se eu não mostrar, você não vai ver. E se eu não mostrar, você não vai ver. Agora, o que as pessoas estão descobrindo, exercitando a inteligência intrapessoal, tem que saber divisar qual é o seu universo. Em que universo você pode atuar. Para uma pessoa como eu, não desejar ser motorista de táxi. Não desejar ser guia turístico. Eu jamais poderia ser guia turístico. Não é? Por quê? Porque o ônibus ia sair e nunca mais ia voltar. Essa que é a verdade. Não é? Ia ser o elo perdido. O ônibus. A minha companhia devia chamar elo perdido. Não é? Viagem igual o homem-bomba. Não é isso? O homem-bomba é assim. Na escola, para formar homens-bomba. O professor se enche de bomba e fala para os alunos, prestem bem atenção que eu vou fazer só uma vez. Não é isso? Não é? Ele não tem chance de fazer a segunda vez. Veja como é bem. Eu não posso repetir para você. Compreendem, não? É isso. Vejam. Observem o quadro, O Juramento dos Horácios, do Jacques David. Eu gosto de usar esse quadro, porque esse é um exemplo vivo do que é as pessoas olharem para uma coisa e não perceberem. Eu não sei se vocês conseguem ver que a luminosidade aí me parece que não é suficiente, mas de qualquer maneira vou adiantar meu lado para contar para vocês antes que meu tempo não dê. Vejam, olha só uma coisa, esse quadro aqui foi pintado por Jacques David, que é um pintor neoclássico. O Jacques David, ele pintou esse quadro em 1784, portanto 5 anos antes da Revolução Francesa. Esse quadro foi encomendado por Luís XVI, que vocês sabem foi guilhotinado depois da Revolução Francesa. Não é isso não? Quer dizer, em 1784, todo o pensamento iluminista já estava em franco andamento na França. Já havia franco andamento desse pensamento.